Muito boa noite a todos. Então vamos lá diretamente ao ponto, sem muitos rodeios. Eu espero que estejam todos bem. Temos aqui a primeira pergunta que colaborador nosso aí, membro aqui da Academia das Projeções, Nilson Pinheiro, fez uma pergunta. Em minhas projeções, eu sou levado para ajudar outras pessoas. Não conheço essas pessoas, nem sei em qual cidade é, mas em algumas situações, parece que estou falando com a pessoa para que ela tenha alguma reação, para não fazer bobagens. Já aconteceu muitas vezes comigo. Gostaria de saber se isso é normal. Então, Nilson, é muito importante você ter essa condição na tua projeção, quando você faz a projeção astral, que você sempre coloque no teu decreto a presença de um orientador, de alguém que esteja te amparando naquele momento, para que você possa realmente realizar algum tipo de ajuda. Nós nunca recomendamos para o pessoal fazer suas projeções e ir ajudar pessoas aleatoriamente, ou por sua própria vontade, simplesmente. Então, tem muitas leis universais, muitas situações aí que podem complicar essa ajuda. Então, sempre colocar o teu decreto, né, no teu pedido, no momento que você vai sair do corpo, que você vai fazer a tua projeção, que tenha um amparador com você. E esse amparador vai ser o alicerce daquela ação que você vai realizar. E ele, inclusive, vai te orientar nas ações que você deve ou não realizar, para que não fique somente restrito a gente. Você sair, de repente está lá em algum ambiente que tem pessoas, e você começa a falar, interagir com essas pessoas para elas reagirem e tal, e você não sabe direito nem o que está acontecendo, né? Então é uma situação que realmente precisa se aclarar nesse aspecto. Sempre que for fazer uma projeção, busque fazer com que essa projeção seja algo real, palpável, mas ao mesmo tempo estar conectado com um guia, um orientador, né? Não buscar fazer por conta própria. Essa é a melhor recomendação que eu posso fazer para você. É normal, você pergunta se é normal acontecer isso, é normal sim, principalmente quando nós estamos sendo treinados para orientar pessoas. Então, que o teu amparador, a pessoa que esteja com você, esteja ali junto e te orientando o que fazer ou o que não fazer. Aí sim vai ter êxito essa atuação de ajuda. É possível eu produzir a cúpula de proteção para outras pessoas? Então, como todos nós já sabemos aqui no canal, a gente sempre recomenda diariamente você fazer a tua cúpula de proteção, que é trabalhar com a energia violeta com dourado, numa proteção dentro e fora do teu corpo, fazendo assim com que você esteja protegido de interferências externas, pensamentos externos, emoções e tudo mais, mantendo a tua integridade. Com isso, qualquer atividade que você vai fazer vai ser uma atividade que você realmente está realizando. Você não está sendo induzido por alguém para fazer algo. Então vai ser você mesmo agindo. Então a cúpula de proteção é uma ferramenta fantástica, é uma esfera de luz que fica com você dentro dessa esfera, totalmente protegidos. Para fazer essa cúpula em outras pessoas é livre, você pode mentalizar a cúpula para elas também. Só que elas funcionam, pela nossa experiência, funcionam muito bem com crianças, para proteger crianças e tal, porque elas são muito livres de pensamento aberto e tudo mais. Os adultos, como tem o livre-arbítrio no processo, e o pessoal muitas vezes, por mais que se faça todo um trabalho de mentalização de uma cúpula protegendo a pessoa, pelo próprio livre-arbítrio dela, ela está com pensamentos, emoções, derivando para N caminhos, e a cúpula acaba não fazendo o efeito que você desejava. A mesma coisa acontece com os casos de cura, né? A cura é a mesma coisa, ela acontece, o trabalho de radiação, o trabalho de energização para cura ajuda muito as pessoas, mas ajuda fundamentalmente aquelas que estão recebendo isso, que estão querendo receber a cura. Se a pessoa está totalmente alheia àquilo tudo, ou rejeita principalmente, aí o processo não dá certo. E com a cúpula é muito parecido. Lembrem das próprias palavras de Mestre Jesus, né? Quando ele curava as pessoas e ele dizia para elas, a tua fé te curou. Então não é a fé na igreja, a fé nele, é realmente a abertura da pessoa ao transcendente é que fez com que o transcendente a curasse, né, o divino. Então, essa abertura
que ele quis dizer que era fé. Então essa abertura tem que existir. Então quando você faz esses trabalhos, seja de cura, seja da própria cúpula nas pessoas, as pessoas podem simplesmente, um passe de mãos ali, desfaz tudo. Mas com crianças funciona muito bem. O que não quer dizer que você não possa ajudar uma pessoa também, mentalizar e tal, independente do que ela vai absorver disso ou não. Terceira questão que está agendada aqui, da Regina Ortega. E até a Mariel comentou sobre a cor de roupa, né? A cor de roupa preta e tal, que é uma roupa que absorve tudo que é energia, né? Então, você torna às vezes algo que você fica pesado, cansado, um pouco exaurido devido a estar com uma roupa desse tipo, né? Dessa cor. Então, é muito importante saber também essas cores, o que elas refletem em nós internamente. E a roupa tem tudo a ver. Então a Regina colocou aqui, né? Poxa, mas o preto não é uma cor de poder? Então, o que a gente sabe que sim, ela demonstra poder, é uma roupa preta, né? E o significado, muita gente acha que o preto significa energia negativa, mas não é. Ele, na verdade, ele traz uma independência. Ele traz uma sensação de independência e uma sensação de tomada de decisão, de pessoas que sejam realmente focadas naquilo que fazem. Só que a pessoa tem que ser assim, né? Ela tem que estar equilibrada para ter essa independência e essa tomada de decisão clara na vida dela. Né? O preto também, a roupa preta, ela representa a autoridade, poder, né? Como você falou, a própria elegância. Quando nós temos um evento, as roupas pretas representam a elegância e tal, mas também tem um ar de mistério, também tem conexão na nossa cultura com a morte, né? Com a dor, com a pena e também medo e silêncio. Então tem esses opostos associados a essa vibração, ele atrai. Então, além de tudo isso que nós falamos, é muito importante saber que essa cor de roupa, por mais que ela representa isso tudo, ela também absorve, puxa para ela proteção, misticismo e tudo que é oculto, não é? Então, você tem um grupo de pessoas com roupas diferentes num determinado trabalho, numa determinada ação que envolve energias sutis, aquela que está com a roupa preta é a que vai absorver grande parte de toda essa energia que está no ambiente e que é oculta, essa energia que está vibrando no ambiente. Portanto, é muito importante saber que essa cor atrai forças ocultas. E, portanto, evidenciando isso, quem usa essa cor, quem usa ela, deve saber trabalhar com essas energias. O preto também é a cor da rebeldia, né, da revolta. Então, temos que saber usar. Eu vou trabalhar, vou com forças ocultas, místicas e tudo mais, vou usar essa roupa, mas eu tenho que saber trabalhar. Senão, essas próprias energias, entre aspas, ocultas, vão estar me manipulando. E com essa vestimenta, eu estou cada vez absorvendo mais e atraindo mais esse tipo de energia para mim. Então, eu tenho que primeiro saber trabalhar essas coisas, ter um controle mental, ter um equilíbrio a toda prova, para daí sim receber esses impactos, essas energias e saber trabalhar com elas. Do contrário, é muito melhor usar uma roupa clara, que as coisas cheguem a você, mas você consiga trabalhar com elas. Tanto é que, veja bem, se tudo é energia, quais as cores dos nossos chakras? Quais as cores que vibram nos chakras, que é o nosso corpo, o nosso ser? Nosso corpo físico, etérico, astral, mental vibra e manifesta as energias dos 7 chakras. Nós temos aqui a cor violeta, a cor azul celeste, o verde no chakra cardíaco, né? O amarelo, o laranja e o vermelho no básico. São cores vibrantes, né? Não são cores opacas. Se essas cores estão permeadas com cinza ou tons escuros, manchas e tudo mais, é sinal de problema de saúde. Você olha na aura da pessoa, está aparecendo ali a energia dos chakras, essas forças todas, e aquela luz em volta da pessoa. Mas, de repente, num certo local do corpo da pessoa tem uma mancha sem essa cor vibrante, indica que ali pode ter um problema físico. Ou ela está com uma mácula, que seria uma espécie de
larva, berne, eu brinco que é um berne astral, né? São entidades que ficam sugando energia. Alguma coisa está no campo energético da pessoa ali. E não é uma coisa boa, tem que ser retirada dali, ela tem que ser limpada e voltar a vibrar naquela energia vibrante dos seus 7 chakras, todo o teu campo energético. Aí você está saudável. Então é baseado nisso que nós temos que ver também esses aspectos das cores que nós usamos, né, nas nossas vestimentas. Lembrem que nós da Academia das Projeções estimulamos, inclusive, que você tenha um pijama azul. Você lembra? Que você, quando vai fazer tua cúpula, visualize o azul, uma roupa azul em você e tal, porque isso te dá vontade, te dá determinação, te dá coerência, equilíbrio para encarar uma projeção astral, uma projeção mental, como deve ser num alto nível do astral. Senão a gente ia falar, põe uma roupa preta lá para se projetar no astral. Caramba, você vai direto para o umbral. Não porque o preto vai te jogar no umbral, mas porque você não sabe trabalhar com essas energias ainda. Você está aprendendo. Agora, se você já domina isso tudo, maravilha. Aí você já deve usar isso como um traje que você optou por usar. Automaticamente você domina o trabalho com energias e não precisa nem ouvir o que eu estou falando. Graziele, ela colocou assim: poderia dar uma palhinha de como surgiram os lemurianos e se é verdade que eles guerrearam com os atlantes? Olha, a Graziele deve estar mergulhada aí nos ensinamentos, na busca sobre a história da humanidade toda, né? Então eu aconselho sempre, né, busquem ler o meu livro, Aliança dos Exilados. Aqui eu conto essa história da humanidade toda, narrada de uma maneira que seja facilmente assimilável e que todos possam compreender. Eu busquei resumir em 26 grandes tópicos toda a história da humanidade, desde da formação do planeta Terra até essa 4ª revolução industrial que nós estamos entrando agora. Então, é um livro que vai de ponta a ponta e parte dele explica justamente essa questão que a Grazi perguntou aqui, Graziela. Então, resumidamente, passando, como dizem, num verdadeiro en passant, os lemurianos eles surgiram como a primeira raça. Muita gente coloca Mu, não sei o que e tal. Não, a primeira raça formada aqui no planeta Terra foram os lemurianos, né? Naquela região onde tem ainda Madagascar, ali os lêmures, no sul da África, né? Então, naquela região existia um continente que praticamente conectava-se com a Austrália e que formava o grande continente de Lemúria. E essa primeira civilização que se formou ali foi derivada, ela foi originada de um grande experimento chamado Projeto Terra, que foi um trabalho de determinados seres chamado Plano Cósmico, no qual eles trabalharam geneticamente espécies que existiam aqui na Terra. Especificamente no nosso caso, eles trabalharam com uma espécie de antropóide, que seria o Ramapithecus, uma versão anterior ao Australopithecus. E esse Ramapithecus, que já conseguia ficar nas 2 pernas e já utilizava instrumentos de madeira e tudo mais, foi feita uma espécie de uma transgenia com genética de Orion e da qual foi um sucesso. Porque o ser que nasceu daquela nova espécie, né, que eu chamo de transgênica, não é um híbrido, essa espécie transgênica originou o que eles chamaram de raça azul. Então a raça azul seriam seres com uma pele muito preta, quase azulada, num azul marinho muito intenso, profundo, e era a espécie mais perfeita e adaptada às condições do planeta Terra. Então, ser perfeito para sobreviver a essas alterações de clima, toda essa diversidade que tem no planeta Terra, vamos dizer assim, tanto de clima como de sobrevivência, de potencialidades do próprio planeta e tudo mais. Então a raça azul, ela formou aí a primeira geração de seres que permitiu ou encarnar ou vir para a fisicalidade seres humanos de outros orbes,
né? Nós somos fruto de 13 raças que destruíram seus mundos de origem, seja por guerras, explosões, ou seja por acidentes cósmicos mesmo, com asteroides se chocando, destruindo o planeta. E essas 13 raças não tinham mais como continuar seu processo evolutivo e precisavam vir para a fisicalidade para dar o start novamente do seu processo de evolução. E assim teve que ser criado um corpo biológico compatível com os 7 chakras alinhados numa coluna vertebral e que encaixasse essa estrutura humanoide, que somos nós. Nós somos derivados de todo esse processo. Então, esses primeiros seres, esses primeiros povos que foram se formando, eles foram se formando através dessa engenharia genética criada por seres extremamente evoluídos do nosso universo, chamados também, pode-se chamar eles de Elohims, se quiserem colocar termos mais religiosos, ou semeadores de vida, se quiser colocar com termos mais ufológicos, não importa o termo que você use. O importante é que são engenheiros genéticos e fizeram tudo isso. E daí formou-se uma civilização muito avançada, equilibrada, com um sentimento profundo, um cérebro a toda prova, extremamente avançados, que eram os lemurianos. E esses lemurianos evoluíram muito. Foram milhares e milhares de anos evoluindo, formando cidades, formando sua civilização. Não eram raças primitivas, não. Os lemurianos eram extremamente evoluídos. Estavam espalhados já em vários cantos do planeta. Os Atlantes já é outra história. É uma nova humanidade que surgiu paralela aos lemurianos. Só que muito depois dos lemurianos. Os lemurianos já existiam, já estavam espalhados por aí. E ocorreu vamos dizer assim, se vocês verem no livro, né, de Enoque, que fala dos 200 anjos e tal, que desceram, que viram que as mulheres da terra eram maravilhosas, na realidade é uma coisa genérica, né? A história que nós sabemos é que existiram, dos guardiões e vigilantes aqui na terra, existia um povo desses guardiões, que eram pleiadianos, que são muito parecidos conosco, inclusive, das raças que estão aí, a mais parecida com a gente são dos pleiadianos. Cerca de 200 e poucos desses que estavam ali, entre homens e mulheres, eles se encantavam com os lemurianos, até que se deixaram levar. Não importa que os motivos, quem quiser saber os motivos, detalhes, tintim por tintim, leia o livro, porque não vai dar tempo. O importante é saber que eles vieram contra as ordens que eles tinham e fizeram uma festa. Eu já digo assim que ficaram algumas semanas farreando com alguns lemurianos. E daí nasceu um ser híbrido dos lemurianos, que é uma raça pura, feita por transgenia, com os pleiadianos, que é uma raça pura do seu planeta de origem. Duas raças se cruzando geram um ser chamado híbrido. Isso sim é um híbrido. E nasceram seres de uma desenvoltura muito grande. Devido a essa transgressão, a própria Confederação de Mundos, a organização do Projeto Terra, acabou pegando esse pessoal todo e falou: agora vocês vão criar os filhos de vocês, esses mutantes, esses híbridos extremamente fortes, extremamente inteligentes, só que vocês vão ficar isolados numa ilha e vão desenvolver lá o trabalho de vocês. E isolou esses pleiadianos com com as pessoas que eles tiveram os filhos, e originou-se a raça dos Atlantes. Os Atlantes derivaram disso. E com o passar do tempo, é lógico que ocorreram atritos entre lemurianos, Atlantes, é óbvio, nesse caminhar da carruagem, só que os Atlantes acabaram tomando conta quase do planeta todo, conseguiram sair daqui, fazer colônias em Marte, em Maldek, né, em Phaeton, ou Darmon, como queiram, um planeta que tinha na órbita próxima a Marte. Fizeram colônias até ali, e aí tem toda uma história aí, até que a grande fraternidade branca foi formada e pôs ordem na bagunça. Mas existiu sim isso tudo na história da nossa civilização, a verdadeira história da humanidade tem esse passado, Graziela. Eu agradeço muito, 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 muito a presença de vocês. Um grande abraço a todos. Namastê.